Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Vamos saber quais posições o Flamengo vê como prioridade para essa temporada de 2026. O Flamengo encara a Fluminense com missão de manter tabu na temporada de 2025. Reunião urgente, Flamengo avalia investida por Facundo Colídio e De La Cruz pode ser envolvido na transação. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo iniciou a sua preparação para enfrentar o Fluminense na próxima quarta-feira, dia 19, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em busca de somar 3 pontos e permanecer na liderança da competição, o Felipe Luiz espera contar com o bom aproveitamento diante do rival na atual temporada, porque em 2025 foram 4 jogos entre eles, com 2 vitórias do Flamengo e 2 empates. A última vez que o Fluminense venceu o Flamengo foi por 2-0 em outubro de 2024 pelo Campeonato Brasileiro. A derrota, inclusive, foi a primeira do Felipe Luiz como técnico profissional do Mengão. O Flamengo é o atual líder isolado da competição, com 71 pontos, com 21 vitórias, 8 empates e apenas 4 derrotas. Já o Fluminense está na 7ª posição, com 51 pontos. Para dar início à sua preparação para esse jogo, o técnico Felipe Luiz contou hoje pela manhã, lá no Ninho do Urubu, a reapresentação do elenco, mas ainda muito desfalcado pelas convocações, e fez um trabalho leve no campo e não contou com o Léo Ortiz, com o Alan e nem com o De La Cruz. O Jorginho também ficou de fora, que estão entregues ao departamento médico do clube. O Felipe Luiz ainda vai ter mais um treino amanhã, onde vai definir o seu time titular, aguardando por Arrascaeta, Carrascal, Varela, Plata, Vinha e o próprio Jorginho, que deve ter condições de jogo, sim. Apesar da derrota do Sport nesse sábado passado, o clube pernambucano foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas teve um motivo aí para sorrir, porque o jogo registrou a maior renda da história do futebol pernambucano. 19.706 torcedores marcaram presença na Arena de Pernambuco, gerando uma receita de R$ 2.948.180. Vale destacar que o Sport vendeu o mando de campo do jogo, visando receber uma renda maior na partida. Os torcedores do time, inclusive, fizeram protestos contra a diretoria do clube pernambucano, já que não concordavam com a decisão de tirar o jogo da Ilha do Retiro. O Carrascal saiu do banco de reservas e teve uma participação decisiva pela seleção da Colômbia, registrando 100% de acerto nos passes durante o tempo em que esteve em campo. O seu desempenho chamou muita atenção do torcedor rubro-negro, pela segurança com a bola nos pés do colombiano e pela capacidade de articular jogadas, mostrando-se uma grande opção tática para o Felipe Luiz. A entrada do Jorge Carrascal trouxe controle, trouxe fluidez ao setor ofensivo da equipe colombiana. Em campo, o meia ganhou espaço com passes curtos e conscientes, mantendo a posse de bola e facilitando a transição para o ataque. Já o Arrascaeta não foi escalado pelo Uruguai na partida que terminou empatada com o México, e a decisão virou tema entre a torcida rubro-negra. A não utilização do Arrascaeta reduz o desgaste físico dele, cenário que pode beneficiar o Flamengo no controle de cargas ao longo da sequência de jogos importantíssimos que se aproximam. Por outro lado, a ausência do Arrascaeta pela seleção representa a perda de minutos de jogo, numa fase em que o ritmo e o entrosamento são valiosos. A comissão técnica do Flamengo vai precisar avaliar se o descanso vai trazer ganhos físicos sem comprometer o ajuste tático do time, sobretudo em confronto com adversários de alta intensidade.
Segundo informações da mídia esportiva uruguaia, o técnico da seleção uruguaia, Carlos Bielsa, deve utilizar o Arrascaeta nesse próximo jogo da seleção uruguaia e vai atrapalhar aí os planos do Flamengo, que torce que seja pelo menos um tempo só que ele jogue, né, para poder aproveitá-lo na quarta-feira contra o Fluminense, num jogo que é decisivo para as pretensões do Flamengo nesse campeonato brasileiro. O Filipe Luís e a sua equipe técnica vão ter que balancear a rotatividade e a continuidade e aproveitar a boa fase de jogadores como o Carrascal, sem perder a referência criativa do Arrascaeta, porque ele oferece muitas opções em campo. A gestão do elenco vai ser determinante para manter o rendimento nas competições domésticas e proteger peças-chave. O Flamengo entra na reta final de 2025 disputando os dois principais títulos da temporada, o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. E também já começa a pensar na frente. E para isso, a diretoria do clube já identificou carências no seu elenco para corrigi-las em 2026. O foco é manter um ambiente tranquilo para o time, não deixar mais a ponta da tabela e chegar com moral à final da Libertadores. A depender do que vai acontecer nessas duas competições, o planejamento do Flamengo tende muito a sofrer mudanças. Duas conquistas podem, por exemplo, aumentar o assédio sobre o elenco e dificultar a resistência em ceder titulares no mercado da bola, ao mesmo tempo que dará retorno financeiro e colocará o clube em evidência para que outros reforços de peso possam chegar. As derrotas, por outro lado, podem afetar o orçamento para contratações e mudar o plano para vendas de jogadores. No cenário atual, há 3 posições com prioridades de investimento para 2026. A diretoria busca um goleiro reserva, já que o Matheus Cunha tem um pré-contrato assinado com o Cruzeiro e vai sair no final desse ano. Gabriel Brazão dos Santos esteve na lista do Flamengo no meio desse ano, mas os valores altos pedidos pelo Santos impediram a negociação naquele momento. E o clube vai dar uma valorização financeira aí para o seu goleirão Rossi, um dos destaques da temporada do Flamengo, e quer mantê-lo como número 1 da posição, mas busca um goleiro mais experiente para fazer sombra a ele, mesmo tendo o garoto Léo Nanete, que é muito bom. O departamento de futebol chegou a sondar zagueiros na última janela, mas não avançou em negociações por entender que a posição não seria uma prioridade, já que tem 3 bons níveis de zagueiros na seleção brasileira. No elenco, Léo Ortiz, Danilo e Léo Pereira têm aí nível de seleção, mas algumas situações causaram preocupação na comissão técnica. No sábado, por exemplo, o Léo Ortiz estava no departamento médico e o Danilo na seleção. Eles desfalcaram o Flamengo, que precisou recorrer ao jovem João Vitor contra o Sport Recife. Reforçar a zaga volta à tona e o clube tem elencado alguns nomes. Por fim, buscar um centroavante é outra prioridade do Flamengo. O Pedro é o único jogador da posição no nosso elenco. E o Filipe Luís teve que improvisar em vários jogos da temporada quando o camisa 9 não esteve à disposição ou quando quis um jogador de referência com outras características. A ideia é contratar um atleta com perfil diferente do Pedro, mas que também entregue gols. A escolha por Juninho não funcionou e o Flamengo deve evitar uma nova aposta. Com a goleada sobre o Sport, o Flamengo fechou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na liderança e conquistou o título simbólico. Desde a adoção dos pontos corridos com 20 clubes em 2026, liderar o primeiro turno costuma indicar caminho para o título, porque ao longo das 19 edições disputadas nesse formato, 13 equipes que terminaram a primeira fase na ponta acabaram conquistando o Campeonato Brasileiro. Assim, o desempenho atual do Flamengo coloca o time numa posição historicamente muito favorável. Além disso, o Mengão igualou uma marca rara. Apenas o Corinthians em 2017 e o Botafogo em 2023 haviam chegado aos mesmos 43 pontos no final do primeiro turno. Antes deles, somente o Atlético Mineiro em 2012 e o Cruzeiro em 2014 haviam encerrado a etapa inicial com números parecidos.
Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto, valeu, muito obrigado. O Nico de la Cruz foi uma contratação bastante comemorada na época pela torcida do Flamengo. É um ótimo jogador, mas os problemas físicos deixam a sua passagem no rubro-negro com o adjetivo de decepcionante. Com o Felipe Luiz nessa temporada, o de la Cruz jogou mais no primeiro semestre, mas vem ficando fora dos jogos já a partir de julho e faz com que a torcida rubro-negra entenda que o melhor para ele seria que ele saísse do clube. O de la Cruz, quando está em campo, faz uma boa diferença, mas ele não consegue ter 3 jogos seguidos. Ele não foi convocado para a seleção uruguaia e muita gente pensava que ele seria titular contra o Sport. Mas o meio-campista não foi nem relacionado e o Flamengo divulgou que o veto partiu do departamento médico. Contra o Fluminense, na quarta-feira, o de la Cruz também é dúvida. Em 2026, o Flamengo vai aguardar propostas pelo uruguaio, mas já sabe que não vai recuperar o investimento feito por ele quando o tirou do River Plate por 16 milhões de dólares. À vista, 78 milhões de reais na cotação da época, com um contrato até 2028. A ideia, inclusive, é usá-lo como moeda de troca. Há especulações sobre o interesse do River Plate em repatriar o jogador, mas o clube argentino não quer pagar esse valor altíssimo por ele e aguarda um posicionamento da equipe do Flamengo para entrar num possível acordo. E por falar em Nico de la Cruz, para a próxima temporada, o Flamengo pretende reforçar o seu elenco com um novo centroavante, como alternativa aí ao Pedro, porque o Juninho, que é o atual jogador da posição, não convenceu e não deve permanecer no clube para a próxima temporada. Inclusive, ele já tem propostas do mundo árabe. Portanto, no mercado da bola do Flamengo, alguns nomes são vinculados, mas são rumores. Afinal, a janela de transferências ainda está fechada, só abre em janeiro. Facundo Colídio, que defende as cores do River Plate, chama muito a atenção dos torcedores do Flamengo. Conforme informação do jornal Carioca, O Dia, o Mengão fez uma sondagem profunda para saber mais informações sobre o Facundo Colídio, que seria uma alternativa muito boa ao Pedro para a temporada de 2026. Até o momento, não há nenhuma negociação com o River Plate. Além disso, o Flamengo deve, sim, intensificar a busca por um camisa 9 depois do final do Campeonato Brasileiro e da decisão da Copa Libertadores de 2025. Mas a situação do de la Cruz no Flamengo interessa de perto ao técnico Marcelo Galhardo. E o Flamengo pode, sim, usar o uruguaio como moeda de troca nessa possível negociação pelo Facundo Colídio. Com a camisa do River Plate, o Facundo soma 112 jogos, 27 gols e 11 assistências. Vale lembrar que ele tem 25 anos, 1,80 de altura e é um centroavante argentino destro, que também pode jogar de ponta esquerda ou até mesmo de meio ofensivo. Ele está no River Plate desde julho de 2023 e tem contrato por lá até 31/12 de 2027. E o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 6 milhões de euros. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de dar uma hypada no vídeo, né? Porque isso aí é muito importante para o nosso crescimento. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!